Igreja, o texto original diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Só que pega isso aqui, se você não pegar, só pegar mais nada, vai embora boiando. Que isso aqui, irmão, isso aqui é chamado de pérola. É pérola. E pérola você guarda, leva para casa, não esquece mais. Davi é o único personagem página da Bíblia que cita sombra 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. A primeira vez que Davi menciona a palavra sombra é no princípio da sua vida com Deus, no Salmo 23. Quando Davi ainda é um jovem pastoreando. As 2 últimas vezes que Davi menciona a palavra sombra é quando no Salmo 57, quando ele escondido na caverna de Adulão, ele diz que se refugiava em Deus e através da sua sombra ele se escondia. Segundo, no Salmo 91, no verso 1, quando ele diz que a sombra do Onipotente descansará. Então perceba que a sombra na vida de Davi já é comum. E sabe o que Davi entendeu? Aqui no princípio do ministério dele, essa sombra que ele vê até é da morte. Só que apesar da sombra da morte, ele vê outra sombra que é maior do que a sombra da morte, que é a sombra de Deus que é poderoso. Sabe o que eu estou dizendo? A sombra da morte pode até casamento, mas a sombra de Deus que é poderoso, ela é maior, é maior, é maior. Quem pode adorar? Só que olha o detalhe. Quando Davi estava nesse vale da sombra e da morte, o detalhe aqui revelado para nós caminharmos, se você dá glória a Deus bem alto, é que quando Davi chegava no vale, quando o pastor pegava o seu rebanho e ele ia para o vale, ele escolhia o meio do vale. Olha para alguém e fala: é o meio. É o meio. Não é a beirada. Não é a beirada. Fala para ele: não é a beirada. Não é a beirada. O segredo é o meio. O segredo é o meio. Só que pega isso. Quando o pastor pegava o seu rebanho, ele ia para o meio do vale. Só que perceba a ênfase do texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. E o detalhe é que quando o pastor ia para o meio do vale, ele descia num riacho seco. Ele pegava pedras grandes. E ao pegar essas pedras, ele fazia no meio do vale um aprisco. Sabe o que o pastor fazia? Pegava pedra, colocava do lado direito, do lado esquerdo, atrás. E na frente, ele não colocava pedra. Porque no aprisco que ficava no sul, era feito de madeira. E no aprisco de madeira ficava um pastor que abria e fechava a porta. Só que no aprisco que é feito no vale, não dá para ter porta porque é de pedra. E se fazer porta no aprisco de pedra, a ovelha que entrou não sai. É por isso que o pastor pegava a vara, pegava o cajado e se posicionava na direção da porta, cumprindo o que diz em João capítulo 10: eu sou a porta, e quem passar por mim salvar-se-á. Sabe o que o pastor está dizendo? Se não dá para ter porta, não tem problema. Eu sou a própria porta que guarda a ovelha. Sabe o que o pastor está dizendo? O diabo quebrou a cara porque pensou que ia chegar na tua casa e encontrar a porta aberta para entrar, para matar, para roubar, para destruir. Mas assim diz o Senhor: antes que o diabo entrasse, o pastor está na porta, com vara na mão, cajado na outra, dizendo: o diabo, aqui você não entra, aqui você não entra. Para dizer em nome de Jesus, no teu casamento, no teu ministério, o pastor está na porta, o pastor está na porta. Só que não acredita nessa palavra, levante a mão para adorar. Olha para quem fala: o pastor está na porta. Fala para ele: o pastor está na porta. Só que perceba o detalhe para nós caminharmos aqui, porque eu já estou sem voz, já estou sem garganta totalmente. Só que aí no versículo 4 diz: ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte. Quando o pastor fazia o aprisco, pega isso aqui para você guardar e levar embora. Quando o pastor fazia o aprisco no meio do vale, ele se posicionava, Lucas, como sendo a porta. Olha para mim do teu lado e fala: o teu pastor é a porta. É a porta. E pregador, por que isso é importante? Porque quando nós entendemos que o pastor está na porta, nós não dependemos de político para ficar tranquilo. Quando nós entendemos que o pastor está na porta, pode ser Lula, Bolsonaro, quem for, o controle da obra da igreja continua na mão do pastor. Só
quando ele fazia o aprisco de pedra, pega isso aqui, pedra de um lado, pedra do outro, mas não colocava pedra na porta. Sabe o que o lobo fazia? O lobo tinha uma pata pontiaguda grande e pesada. Então o fato de ter uma pata pontiaguda pesada, ela rodava do lado de fora do aprisco, e com as patas, batia nas pedras do lado de fora. Tac, 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 tac. Quanto mais barulho o lobo fazia do lado de fora, a ovelha que estava dentro perdia a direção. Entendemos por quê? Porque todo servo, se ele não vê, ele ouve demais. Então o lobo entendia, ele pegava a pata, batia nas pedras, e ao bater, a ovelha perdia o controle e colocava a cabeça nas pedras. Quando a ovelha colocava a cabeça nas pedras, o lobo tragava pelo pescoço, matava e jogava dentro do aprisco de volta. Porque a maior intenção do diabo não é te matar e te jogar fora, é te matar dentro, te deixar morto pelo lado de dentro. É por isso que tem gente que não dá um glória, não adora mais, porque o lobo já te matou há muito tempo, você não percebeu. Mas assim que diz o pastor não anda despreparado para a ovelha ferida, todo pastor tem bálsamo. Só que perceba o detalhe: quando o lobo batia do lado de fora, meu amigo Lucas, o pastor entende uma coisa: se tem barulho do lado de fora, precisa ter barulho do lado de dentro. E a tecladista está pegar no teclado agora, porque a intenção era: se tem barulho do lado de fora, precisa ter barulho do lado de dentro. Então o que o pastor fazia? O pastor percebia que o lobo estava fazendo barulho pelo lado de fora. O pastor pegava o cajado, ia no meio do aprisco, batia o cajado e fazia barulho. Só que, gente, olha o detalhe do texto. Quando o pastor percebia que o lobo se aproximou pela sombra, lembra quando o verso diz: ainda quando andasse pelo meio da sombra, a sombra aqui é do lobo. Antes que o lobo se aproximasse, o pastor já sabia, porque a sombra da noite já mostrava que o lobo estava chegando. Porque o faro trazia a lua, e pela força da lua conseguia se enxergar a proximidade do lobo. Era por isso que quando o lobo estava chegando, o pastor pegava o cajado e ia no meio do aprisco. Aleluia. Só que olha o detalhe: do lado de fora o lobo batia, só que do lado de dentro o pastor pegava o cajado e batia também. Eu queria ter força de microfone e garganta para aplicar, mas não tem mais. Então vamos sentir isso aqui. Quando o pastor pegava o cajado no meio do aprisco e ele batia, sabe o que ele está dizendo? Se tem barulho fora, vai ter barulho pelo lado de dentro também. Do lado de fora, o lobo faz barulho com pagode, axé, mandela, mas se está quebrando do lado de fora, vai quebrar do lado de dentro também. Do lado de fora tem rock, tem pagode, e do lado de dentro pregador, tem campanha, tem comércio, tem tudo. Se o pau está quebrando, vai quebrar aqui dentro também. Quem pode adorar, quem pode adorar. Se o pau está quebrando, vai quebrar aqui dentro. Só que detalhe, o lobo batia do lado de fora, o lobo batia do lado de fora. Do lado de fora. Agora detalhe, quando o lobo batia do lado de fora, o barulho das patas era alto demais. Porque o barulho das patas trazia na ovelha, além de medo, desconfiança. Então quando a ovelha ouvia o barulho, ela ia até as pedras para ouvir. E sabe o que é o problema da nossa geração? Tem muita gente ouvindo o barulho de fora, desviando e colocando a culpa no pastor. Não, a culpa não é do pastor, a culpa é da ovelha que está atenta demais ao barulho de fora. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que até está dentro, mas parece que está fora. Mas assim que diz o Senhor, quem está pelo lado de dentro não se conecta com o barulho de fora. Quem está pelo lado de dentro já conexão com o barulho que está pelo lado de dentro. É por isso que Cristo disse a Pedro: Pedro, o que foi ligado na terra vai ser ligado também no céu. Sabe o que Deus está dizendo? Se a tua conexão for do lado de fora, nada acontece. Mas se a
Quando o pastor batia, pegava o cajado, eu olho com você agora. Olha para alguém do teu lado e fala, tem barulho. Do lado de fora. Mas também tem barulho do lado de dentro. E pegava porque isso é importante, porque o diabo pensou que a igreja ia se calar. Então é isso também que você vai ter, pelo amor de Deus. O diabo pensou que a igreja ia se calar, que a igreja ia parar. E pegava onde você quer chegar. Se do lado de fora tem carnaval, tem rave, do lado de dentro tem vigília, tem congresso, tem campanha. Se do lado de fora o louco está fazendo barulho, do lado de dentro está tão barulho. Que até os barulhentos só tem mais fazer barulho. Tem barulho na mocidade? Tem barulho na igreja? Tem barulho na igreja? Tem tudo crente enjoado na igreja, irmão. Se vê jovem adorando, fala que é menino demais. Se vê pulando, fala que é menino demais. É melhor pular pelo barulho de dentro do que pular pelo barulho de fora. É melhor rodar no congresso do que rodar no centro de macumba. Se é pra adorar, agora. Só quem veio adorar. Será que tem adorador que vai fazer barulho aqui? Detalhe, eu pago agora. O salmista diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da. Detalhe, quando ele faz a prisco no meio do vale, o pastor Henrique, o pastor vai para o meio, pega o cajado e bate forte. Sabe o que o pastor entendeu? Em terra de seco, quem faz mais barulho ganha mais atenção. Então o pastor entendeu uma coisa: se do lado de fora o barulho é nível 1, pelo lado de dentro vai ser nível 2. Sabe o que o pastor está dizendo? Se do lado de fora agora tem gente cantando funk, usando maconha, usando droga, aqui pelo lado de dentro a gente vai se embriagar. Mas não é pela droga, não é pela bebida, é pela presença de Deus. Se importa que eu vou adorar, vai quebrar que só quem pode adorar, só quem pode adorar. Só pra me orar, detalhe. Eu oro agora. Baixo. No vale tem 4 personagens. Quantos personagens? Lucas, no vale tem 4 personagens. Pergunte-me quais. Se você não pegar esse aqui, você tá ruimzinho hoje. E por que eu digo isso? Porque o vale tinha 4 personagens. O primeiro era o lobo, repita lobo. O segundo era cobra, repita cobra. Terceiro, raposa, repita raposa. Só que o quarto personagem está na parte B do versículo do número 4. E sabe o que ele diz na parte B? Eu não temerei nada, porque tu estás comigo. Sabe o que ele está dizendo? Tem cobra, tem raposa, tem lobo, tem. Mas nesse vale, na sombra da morte, também tem o pastor, também tem o pastor. Eu estou dizendo em nome de Jesus, nesse vale, vai ter trajetória, vai ter cobra, vai ter raposa, vai ter lobo, mas também tem Deus. Quem pode adorar, levante a mão. Quem pode adorar, olha para mim, tem lá de fora do teu vale. Tem raposa, tem cobra, tem medo, mas também tem Deus. Eu acandarava chamarada. Sabe o que Deus está dizendo? Nesse vale, o diabo não vai te matar. Nesse vale, o diabo não vai te desviar. Nesse vale, o pastor vai se apresentar para dizer: você está na prova, você está no teu lado, você está no vale, você está no teu lado. Assim diz o Senhor, Deus terra, porque tem pastor, tem pastor, tem pastor, tem pastor, só quem pode adorar. Quem pode adorar pela presença do pastor? Só que detalhe! Nós encerramos de vez o Lucas canta. O detalhe é que no versículo por número 5, e eu acabo porque não dá para falar para vocês. Eu demorava 10 minutinhos. Só que o versículo 5 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Na presença dos meus. Baixo.
Passou a noite. O pastor tirou o rebanho do aprisco do vale. Levou de volta para o norte, para o sul. Quando o pastor leva para o sul, ele coloca dentro do aprisco de madeira. E tem um pastor abrindo e fechando e cuidando da ovelha. Só que detalhe, se você não pegar assim, não precisa nem fazer força para isso aqui. Você vai pegar fácil. Quando o salmista diz: prepara uma mesa para na presença dos meus inimigos, errado. Porque no texto original é: prepara uma mesa à vista dos meus inimigos. E por que isso é importante, pregador? Porque quem prepara a mesa para adversário, na mesa mesmo ele morre. Só que aonde se revela essa mesa? Quando o pastor, eu estou expondo para você, quando o pastor tirava a ovelha do aprisco do vale, levava para o sul, mercenários perseguiam o pastor. Ele fugia. E a primeira casa que ele encontrava, Lucas, ele tocava nela. Toca na minha mão, pastor Henrique. Quando ele tocava na casa, o dono da casa se levantava, abria a cerca e falava para o perseguido: entra. Preparava a mesa, derramava óleo sobre a cabeça. E o sentido cultural aqui é que quando o óleo era derramado sobre a cabeça, era o dono da casa dizendo: do lado de fora mata você quem quer, agora para te pegar pelo lado de dentro tem que passar por cima de. Só que detalhe, toda casa no Oriente não tem porta. Me pergunte por quê? Porque toda casa no Oriente não é casa, é tenda. Lembra quando Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, está do lado de fora da tenda? É porque na tenda não tem porta. Só que toda casa no Oriente ela tem cerca. A cerca protege a tenda. E Lucas, olha isso aqui. Se não tem porta, quem está do lado de fora da cerca está enxergando o que acontece pelo lado de. Porque quem está fora não pode entrar por causa da cerca, mas quem está fora pode enxergar, porque a tenda não tem porta e dá para ver tudo pelo lado de fora. É por isso que o salmista diz: prepara uma mesa à vista. Por que, pregador? Porque quem perseguiu vai ter que ver pelo lado de fora. Deus abriu a cerca para você e te honrar pelo lado de Deus. Lembra que foi na glória? Quando o pastor abre a porta e prepara a mesa que o pastor prepara é redonda. Porque mesa redonda não tem posição de destaque. A mesa, presidente, é retangular. E quem se assenta na porta